são esses dois conceitos aqui, a gente já tem uma base boa para a gente entender o nosso lugar, né? Ou seja, o nosso quintal, seja o nosso sítio, para a gente planejar, fazer um desenho que a gente vai trabalhar aí dentro da sintropia. Vamos trabalhar no caminho, né? Naquele caminho que a natureza do lugar ela está já fazendo, né? Ela já está fazendo aqui, né? Nós ainda estamos no blá blá blá, mas o eucalipto está trabalhando nesse momento aqui, né? As palmeiras estão trabalhando, o capim, está todo mundo trabalhando aqui em prol desse conjunto de coisas que eu já falei para vocês, né? Então, o que é cada uma dessas coisas aqui? A sucessão natural é o tempo, né? A gente está falando de uma escala de tempo. Então, ao longo do tempo de determinado local, como a biodiversidade, como a vida, ela está trabalhando e ela está agindo ali naquele lugar. Então, quando a gente pega, como aconteceu agora aqui nos fundos, depois vocês podem olhar ali, né? Quando a gente pega um lugar que está assim, né? Tá só na areia, né? Já foi muito degradado, já se perdeu a matéria orgânica, né? Se a gente abandonar aqui está bem no caminho, né? Tô só tomando como exemplo. Mas se a gente abandonar esse local aqui, provavelmente esse capinzinho aqui vai começar a se desenvolver, né? Vai começar a tomar conta do lugar, vai começar a colonizar esse lugar aqui, né? Fazer as primeiras, né, matinhas de capim. Daqui a pouquinho o passarinho já vai depositar aqui uma sementinha de araçá, aí, de goiabeira, né? Então, com o tempo, né, um lugar que poderia estar completamente morto, né, como a professora Carelli e a Carol comentaram, né? Quando a gente não tem mais vida, né? Não tem mais biodiversidade, não tem matéria orgânica, não tem micro-organismo, a natureza ela dá um jeito, né? Ela cria as condições de fazer a vida prosperar. Então, assim que o nosso planeta está no ponto que está, né? Ele está assim porque a vida sempre... Eu vou ter que tirar essa coisa aqui porque o vento vai, daqui a pouco eu vou me enforcar aqui. Está girando, girando, girando. Né? Então, essa é a ideia de tempo. Mas essa escala de tempo, digamos assim, a gente é apressado, né? A nossa vida ela é curta comparada com o tempo do planeta, né? E aí na nossa sociedade, então, que a gente tem conta todo mês, que a conta não espera, né? Todo esse tempo aí, a gente tem pressa, né? A gente quer produzir para comer semana que vem, mês que vem, ano que vem, né? Então, a ideia toda da agrofloresta e da agricultura sintrópica é incluir, né, o nosso trabalho, nós, né, como seres humanos, dentro dessa dinâmica da sucessão natural. Então, uma coisa que ela é importante é que tanto nós podemos fazer a sucessão regredir quando a gente faz um trabalho, digamos assim, antrópico, né? Então, quando a gente está entrando aqui com uma grade aradora para botar aquela soja transgênica, né, desperdiçar o nosso recurso, né, pôr a terra ao calor do sol e aí perder os recursos, nós estamos atrasando a sucessão, né? Então esse pouquinho de trabalho que a natureza teve de chegar a esse vegetação que a gente vê agora aqui na área que nós vamos trabalhar, isso levou anos para ser feito, né? Sem a intervenção de ninguém, digamos assim, porque já está há um tempo essa área sem intervenção, né, Celso? Por isso que eu estou comentando. Então, esse pouquinho, se a gente fizer um trabalho entrópico, nós estamos regredindo na sucessão. Né? Então a gente está nós não estamos sendo querido, como o Ernest coloca, né? Nós não estamos sendo querido pelo sistema, nós estamos sendo o inimigo do sistema, do ecossistema, do agroecossistema, né? Mas quando a gente trabalha tendo em mente essa ideia da sintropia, da gente agregar recurso e se integrar nesse lugar aqui, então a gente vai estar trabalhando a favor da sucessão natural. E como vocês já viram aí vários trabalhos, e o mais importante, um dos mais bonitos, mas tem vários aí pelo Brasil todo, é o trabalho do Ernest, vocês sabem, né, que eu acho que todos conhecem o trabalho dele,
como uma pessoa, um ser humano pode transformar, se integrar de maneira a fazer com que essa sucessão ela ocorra de maneira muito mais rápida, né? Muito mais intensa, integrando dentro dessa sucessão também os produtos ali da sua alimentação, da sua comercialização, né? O bem-estar da sua família, trazendo a água de volta no lugar que já não tem mais água, né? Trazendo as frutas no lugar onde não tem mais fruta, o alimento, os animais, a caça também, né? A biodiversidade como um todo, né, professora? Então, quando a gente está integrado, né, partindo desse exemplo do Ernest, né, a gente consegue potencializar esse tempo da sucessão natural. Então, isso é importante da gente ter em mente, né? E eu acho que todos nós, acredito que todos vocês aqui estão aqui por isso, né? Então, no momento que a gente está aqui reunido, eu acho que a ideia de todo mundo aqui é poder deixar aqui, com o nosso trabalho, com a nossa interação com esse lugar aqui, a gente deixar um saldo positivo aqui nesse lugar, né? Então, depois que a gente for embora amanhã, que vai ficar o pessoal da ilha aqui, né? A gente vai deixar a gente vai procurar deixar não um processo entrópico, a gente não vai deixar gasto aqui para eles, a gente vai deixar, entre aspas, lucro para eles aqui, né? Nós vamos deixar a área mais complexa, né? Então, a nossa integração aqui, o nosso trabalho vai fazer com que essa sucessão ela se acelere um pouco. Mas não é só o trabalho, né? A gente pode ser só o trabalho, mas a gente pode lançar mão de outros elementos que vão nos auxiliar, né, a gente também acelerar esse processo. Então, alguns desses elementos, além das nossas ferramentas todas, né, que já estão aqui, né, são os nossos insumos também, né. Então, a gente tem aqui o humus da Ecominhocas, né. Então, por que a gente vai trazer isso aqui? Porque a gente tem que ter uma ideia, uma noção de qual é a condição, de onde que está a nossa área dentro da sucessão, né? A nossa área, ela é uma área de mata formada, que já está, né, com todo o equilíbrio estabelecido, com aquela boa camada de serrapilheira de matéria orgânica, ou a gente está pegando uma terra degradada, né, que já foi feito de tudo ali, passou já máquina pesada, já deixou sem cobrir, já usaram agrotóxico, já pisotearam, né? Então, quanto mais degradado, quanto mais deserto, digamos assim, a gente tem na nossa área, mais tempo a gente vai levar, né, para chegar nesse processo mais avançado da sucessão. Então, uma forma da gente acelerar esse processo é a gente trazer coisas de fora para agregar ali naquela área ali, né? Então, o nosso objetivo todo com a agrofloresta é a gente poder fazer o que a Carol faz, né? A gente quer fazer esse material aqui no campo, né? A gente vai trazer a matéria orgânica para a cobertura, vai repor a cobertura, porque a gente quer produzir esse humus de minhoca aqui no nosso local ali, né? Mas a gente não tem ele ali ainda, né? Não temos nem minhoca. Talvez aqui nessa área tenha, mas em muitos casos a gente não tem. A gente não tem o micro-organismo que vai produzir isso aqui. A gente tem que trazer ele. E a gente tem que trazer ele criando uma condição, né, que ele goste, né? Senão ele não vai vir, né? A minhoca não vai se estabelecer aí, né, nessa areia se não tiver comida para ela ali, né? Então a gente trouxe alguns insumos, né, para a gente poder acelerar esse processo de sucessão natural aí, né? Então tem várias pesquisas ali, né? Os livros de agricultura, tem agora o livro do CPEAS ali, né, do Fernando Rebelo, que é um livro mais bem atual assim. Como é o nome completo? Agricultura Sintrópica, os princípios de Ernest Goethe, né? Que tem isso tudo, né, em gráficos, em imagens lindas, né? Trazendo vários dados, várias pesquisas, né? Então, a gente, por exemplo, de repente, para a gente chegar numa área
avançada, equilibrada, né, ecologicamente aqui, naturalmente talvez fosse levar aí 100, 200, 300 anos ou mais, que foi o tempo que levou para a ilha ser o que ela era, como a Badá comentou, antes desse processo todo de degradação, né? Mas se a gente quer fazer isso de maneira mais rápida, integrando também os nossos cultivos comerciais e alimentação, a gente tem que usar os nossos insumos, né? Então, a quantidade e a diversidade de insumos, ela está diretamente relacionada com o que a gente quer produzir, né? Ou seja, qual é a necessidade daquela espécie ali que a gente quer produzir? A gente quer produzir um feijão miúdo, que é uma planta rústica aqui da nossa região, né? Ou a gente quer produzir, sei lá, uma berinjela, a gente quer produzir que é muito mais, né, exigente em termos de fertilidade, em termos de nutrientes. Então isso aí tudo vai influenciar nesse momento inicial na quantidade de insumos que a gente vai precisar. Então quanto mais rústico é o cultivo que a gente for fazer, menor é a quantidade de insumos. Não quer dizer que a gente, só porque é rústico, não precise usar, porque tem condições que é tão degradado que mesmo um cultivo mais rústico também necessita de... Então, tecnicamente, isso tem os profissionais que podem fazer uma análise, né? Então, se a gente vai fazer um trabalho um trabalho maior, né? Ou a gente quer fazer um trabalho bem detalhado, cientificamente, tecnicamente, a gente vai contratar lá um técnico, um engenheiro agrônomo, que vai fazer uma análise do nosso solo, vai verificar como é que está aquela condição ali, a gente vai dizer qual é a cultura que a gente quer produzir, né? Se a gente não tem esse conhecimento, o técnico, né, o profissional já vai nos indicar ali qual é a adubação orgânica que a gente tem que fazer, qual é a adubação, o pó de rocha, enfim, né, o material que a gente tem que usar. Se a gente está com um trabalho menor, a gente quer fazer no quintal, como é que a gente pode fazer essa análise? Então a gente tem várias formas de fazer, né? Mas eu gosto muito de seguir a ideia da Ana Primavera. Então é a gente perguntar para o solo, né? E a gente perguntar para as raízes das plantas. Então a gente faz uma observação do nosso lugar, né? E vê ali que plantas que tem naquele lugar ali. Então a gente pode dar uma percorrida ali, né? Para a gente ter uma base. Vou ver com vocês, pegar a imagem de vocês aqui também, né? Para a gente ter uma base ali da área, né? Então a gente tem basicamente a maior parte da nossa área que está com capim, né? Como vocês podem ver, surgindo algumas espécies bem pioneiras ali de árvore, né? Em vários pontos ali eu encontrei ali no meio a guanchuma, né? Então a guanchuma é uma indicação de uma terra compactada, né? Então a gente tem materiais da Ana Primavera que tem as indicações, né? Conforme a espécie, vocês encontram lá plantas indicadoras da Ana Primavera. Isso aí tem em PDF, tem disponível na internet, né? E é interessante que a Ana Primavera, como ela trabalhou muito tempo ali em Santa Maria, a gente tem muita coisa próxima aqui da nossa região. Então a gente encontra realmente muitas espécies que a gente vê comuns aqui na nossa região, ali nos materiais dela. E ali ela vai dar várias indicações até técnicas, por exemplo, essa planta, se ela aparece em pH 4,5, pô, a gente já tem, sem uma análise de solo, né, uma indicação de qual é o pH que a gente tem. Então a gente já sabe que a gente pode botar ali um pouquinho de um calcário, né? A gente trouxe ali o calcário dolomítico também, né? Depois a gente retira as raízes também de algumas plantas, né? Então quando a gente retira a raiz, a gente vai observar o que? A forma como essa raiz ela se desenvolveu aqui. Então só para ter uma base, né? A gente vê que é uma raiz que ela tá vindo mais para o lado do que para o fundo, né? Quer dizer, ela é uma raiz superficial, né? Então isso já nos indica que a planta
ela não está encontrando muita condição. Claro que pode ser uma planta que tenha, por exemplo, lá em casa a gente tem a acácia, né? A acácia longifólia, tem aí espalhada aí. Ela é uma planta que realmente tem a raiz superficial, mas ela é uma planta que tem raiz superficial e que ela aparece justamente nos lugares onde as outras não conseguem infiltrar, né? Não conseguem ir por mais profundo. Então a gente já tem uma indicação que a gente tem alguma dificuldade, a gente vai encontrar alguma dificuldade no subsolo do nosso local ali, né? Então isso, quando a gente vai pensar nos nossos cultivos, a gente tem que levar em consideração, né? Qual é a condição que a gente tem ali, a gente tem uma compactação superficial ou ela é mais profunda? Porque se ela é uma compactação superficial, daí a gente, na hora de compor o nosso consórcio, a gente pode pensar em espécies que vão nos auxiliar a melhorar a questão da compactação superficial, né? Então espécies que consigam se desenvolver sem a condição adequada de infiltrar e que são rústicas para fazer isso, elas conseguem, né? Então, por exemplo, dale. Sim, trocamos com Essa aqui não é muito não. Nossa, não trocamos com essa que é cidade.